Paz, igreja. Amém? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 10. Lucas 10. Nós estaremos lendo do versículo 38 até o versículo de número 42. Todos encontraram? Amém? Glória a Deus. Então vamos para a nossa leitura. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Ó Senhor, não se importa o fato da minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Verso 41. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Queridos, o título da nossa mensagem de hoje é Jesus, a melhor parte. Jesus, a melhor parte. Já quero dizer que do encontro que nós tivemos com Jesus e de todos os benefícios que nós tivemos com isso, o melhor é Jesus na nossa vida, amém? O melhor é Jesus, esta é a nossa boa parte. Quando Jesus nos encontra e o recebemos, nos tornamos morada, sua casa. Nossa vida muda por inteiro. Ela é transformada e passamos a servir o reino de Deus. Mas algo importante de tudo que tudo que fazemos para Ele é o quanto estamos envolvidos por esse amor. Pois para Jesus, o que é mais importante, o que é mais precioso, somos nós. Bom, para nossa introdução, nós começamos a compreender que nós somos encontrados por Jesus. E quando nós o aceitamos, Jesus vem fazer morada em nós. Eu sempre digo que existe duas coisas que Ele faz. Uma, Ele trabalha em nós, e outra, Ele faz através de nós. Amém? Jesus não quer ficar parado apenas em você. Ele quer que você seja um portador da bênção e um portador da graça. Amém? Glória a Deus. Mas a reflexão que eu quero trazer desse texto hoje, de que nesse pacote que recebemos de ter Jesus, o que é mais importante para nós, o que deve mais nos atrair, o que deve mais nos apaixonar, o que deve ter de nós a maior importância, o maior interesse, é Jesus. Esse texto nos mostra duas irmãs que amavam Jesus, mas que diante de Jesus apresentaram posturas diferentes. Mas para nós seguirmos na nossa mensagem,
eu quero mostrar algo interessante. Porque em João, no capítulo 12, nós continuamos ouvindo o relato dessas duas mulheres, dessas duas irmãs. Interessante que no capítulo 12 do livro de João, João nos relata que novamente Maria estava aos pés de Jesus e ungiu seus pés com um nardo puro e enxugou com seus cabelos. E nesse mesmo capítulo de João 12, a Bíblia nos relata que Marta estava servindo a mesa, servindo o jantar, com essa postura de prontidão em servir. Olha que coisa interessante. Então, Lucas 10, 38, nós nos deparamos nesse contexto com a cena, com Jesus sendo recebido nesta casa, e Maria tomando uma postura diferente da sua irmã Marta. Mas João relata no capítulo 12 que Maria continua nesse posicionamento de adoração, de se interessar mais pela presença de Jesus, ouvir e estar a seus pés. E no capítulo 2 ela faz algo extravagante, ela pega um nardo, algo caro, quebra ou abre esse vidro, destampa esse perfume, unge os pés de Jesus e enxuga com seus cabelos, demonstrando ali devoção e paixão por Jesus. Só para nós lembrarmos de que Marta e Maria também tinham um irmão chamado Lázaro. É um texto onde toda a igreja conhece muito bem, mas nós queremos trazer esta lembrança de que Lázaro é aquele ao qual Jesus ressuscitou 3 dias depois de morto, já estava em estado de podridão, mas Jesus o ressuscitou. O texto de João, no capítulo 11, nos relata o texto de que Jesus era amigo desta família e que ele os amava. Então, Jesus era amigo e tinha um amor, e tinha um cuidado, e tinha um apreço maior por esta família. Creio eu que sempre que ele estava passando pela região de Betânia, ele fala, eu já sei onde que eu vou ter uma casa que vai me receber bem. Lá tem comida boa, e tem gente que me adora, e tem gente que me ouve. Jesus ama isso, amém? Jesus ama a mesa. Jesus ama quando nós o recebemos e permitimos que ele fique assentado à mesa, mas não só à mesa, mas de que nós o ouvimos, de que nós interagimos com ele, de que nós interessamos e de que nós deixamos entender que ele é a pessoa mais importante na nossa vida. Amém? É um aprendizado para nós, porque nós vamos descobrir que essa postura, para nós que recebemos Jesus, nós vamos ter dele total atenção. Então, vejamos essas atitudes de Marta e Maria como exemplos para a nossa vida nesta noite. Vamos tirar aqui alguns exemplos desta passagem bíblica. Mas antes eu quero deixar bem claro que a minha intenção aqui é dizer e mostrar para você que para nós a importância de Jesus na nossa vida e na nossa casa, ela tem que ser mais importante do que as outras coisas. Não que as outras coisas deixam de ser importantes. Para não entender que talvez eu possa estar falando mal de Marta, por não, nesse momento, nesse contexto, não dar atenção a Jesus. E Jesus ter feito aquela fala, né? Nós lemos aqui esse texto. Não é isso. Marta amava Jesus, Maria amava Jesus, assim também como o seu irmão Lázaro. Mas nós vamos observar esse contraste aqui, nesse contexto entre Marta e Maria. Primeiro, Marta foi quem recebeu Jesus em sua casa, mas foi Maria que deu total atenção a ele. Olha que interessante, quando nós lemos o texto, o capítulo de número 38 diz assim,
quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa. Eu não sei porque o texto citou Marta, se era a irmã mais velha, né? Mas aqui o texto nos deixa muito bem claro que quem recebeu Jesus, vamos dizer, quem convidara Jesus, quem abriu a porta para Jesus, foi Marta e não Maria. Mas vejamos que quando Jesus entrou nesta casa, nesse contexto, as atitudes aqui foram diferentes. Então vamos lá. Duas coisas acontecem quando priorizamos Jesus. Duas coisas acontecem quando nós priorizamos Jesus. Primeiro, Ele nos dá a sua atenção. Quando Jesus entrou naquela casa, naquele lar, aquela família abençoada, Jesus se assentou. Nós lemos no texto, Maria ficou preocupada em servi-los e começou a fazer ali o serviço da casa, mas Maria chamou a atenção de Jesus, porque ela foi aos pés de Jesus e começou a ouvir os seus ensinamentos. Então, quando nós priorizamos a Jesus, Ele também está nos priorizando. Ele também está com os olhos voltados para mim e para você. Porque, de certa forma, nós estamos chamando a atenção de Jesus. Segunda coisa que acontece quando nós priorizamos a Jesus, Ele nos alimenta com a sua presença. Eu não sei se era a hora do jantar, se era a hora do almoço. Eu só sei que Marta estava preocupada em servir, em fazer algo, ou se ele chegou na hora desses afazeres, mas Maria não estava preocupada mais com o rango. Maria agora estava apaixonada, com os olhos fitos em Jesus, e escutava os seus ensinamentos. Isso porque a palavra de Deus, a palavra de Jesus, a voz de Jesus, os ensinamentos de Jesus para nós, é alimento para a nossa vida, amém? O alimento físico é para o físico, mas o alimento espiritual é para o espiritual. Jesus nos alimenta, Jesus nos nutre. Quem já tirou período de jejum aqui? E sabe que quando você avança um pouquinho, né? Você fica sentindo ali um pouco fraco, físico. Mas você está tão conectado com a palavra, você tá orando, você está buscando. Às vezes fala assim, poxa vida, como é que aguenta? Mas quem está te nutrindo, quem está fortalecendo, é o próprio Jesus, amém? É o próprio Jesus que está te nutrindo. Então, nós vemos aqui duas coisas que acontecem quando nós priorizamos a Jesus. Ele nos dá a sua atenção e nos alimenta com a sua presença. Segundo, Marta estava inquieta e ansiosa por muitas razões. Maria ouvia com atenção o que Jesus dizia. Versículo 39 diz assim: Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muito serviço. Ansiedade e preocupações nos tiram do melhor lugar por duas razões. Ansiedade e preocupação com a vida nos tiram do melhor lugar por duas razões. Primeira razão, não conseguimos ver Jesus quando só vemos problemas. Então, veja bem, vamos recapitular. Marta recebe, Marta põe para dentro Jesus com seus discípulos, o recebe, se preocupa em servir bem Jesus, mas quem estava aproveitando mesmo era Maria. Marta estava preocupada com outras coisas. Lembrando disso, eu lembrei de um texto, pastor Roberto, que está em Lucas capítulo 24 e o verso 15.
que é algo interessante. Eu já ministrei sobre esse texto. Olha o que diz o verso 15 do capítulo 24 de Lucas. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Versículo 16, porém os olhos deles estavam como se impedidos de o reconhecer. Esta passagem, Jesus havia morrido, estava sepultado e aqueles 2 discípulos estavam frustrados. E havia uma palavra de Jesus que era para eles permanecerem em Jerusalém. Mas aqueles 2 discípulos, nesse contexto, estavam indo em direção a Emaús. Eles estavam com a sua alma fora do lugar, eles estavam entristecidos, de certa forma preocupados com tudo aquilo que havia acontecido, e conversavam entre si. O texto nos diz que Jesus apareceu, Jesus estava no seu corpo glorificado, havia ressuscitado, mas o seu semblante era Jesus. Mas o texto nos diz que eles estavam impedidos de conhecer o Senhor, porque os seus olhos estavam em outro lugar. Eles não reconheceram a Jesus ali. O texto é muito lindo, que fala que eles continuaram andando. Jesus faz um diálogo com eles, falam que isso tudo deveria acontecer. E eles convidam Jesus para entrar para dentro da sua casa. E na hora do partir do pão, Jesus agradece, faz uma oração e eles reconhecem quem é Jesus. E o texto nos fala que Jesus desaparece e eles voltam para Jerusalém. Então eu entendo aqui de que eu estava meditando hoje como ansiedade, como preocupação tem pegado os seres humanos. Esse é o mal da sociedade moderna, a preocupação, a ansiedade de coisas não resolvidas, os jovens da faculdade não feita, das coisas que não caminham da forma que quer, ansiedade com o que vai acontecer com o país, com o que vai acontecer amanhã, com o que vai acontecer hoje. E eu digo para você que o inimigo tem avançado o terreno nesses últimos tempos, roubando a mente dos cristãos, nos colocando no lugar de procura, de visão, de olhar que não é para Jesus. Isso pode acontecer de os nossos olhos fecharem, de nós não ouvirmos a sua voz. Problemas nos tiram da presença de Deus. Amém? Que o seu foco, o seu coração esteja em Jesus, porque Ele é a melhor parte. Ele te supre. Ele tem a palavra para você seguir. Foi Ele quem te criou. Ele sabe o propósito da sua vida. O que eu e você precisamos não é de um carro ultramoderno e super caro. O que eu e você precisamos não é de uma mansão. O que eu e você precisa não é viajar 3, 4 vezes no ano. O que eu e você precisa não é conhecer o mundo. O que eu e você precisa não é ter uma conta bancária gorda. Se tudo isso é muito bom, mas o que nós precisamos é de Jesus. Porque isso tudo não vai adiantar, meu querido. Isso tudo não traz paz. O que traz paz, o que traz alegria, o que traz uma consciência de vida eterna, o que traz uma consciência de que Deus me ama, o que traz uma consciência e uma identidade de que eu sou filho de Deus, é Jesus na minha vida, amém? Amém! Glória a Deus! Eu preciso de Jesus. Nós temos que ser cristocêntricos. Sem Jesus não somos nada. Não conseguimos ver Jesus. Segundo, não ouvimos a sua voz. Não ouvimos a sua voz. Quando a nossa mente está bagunçada, quando nós estamos apreensivos, a tendência é de que nós não conseguimos ouvir. Por isso nós precisamos, nesses momentos de aflições e de lutas, parar, entrar para o quarto e falar: Senhor, fala comigo.
e ficar quietinho para Jesus te dar uma direção, para Jesus te mostrar o caminho. Porque se não fizermos assim, nós não conseguimos ouvir a voz do Senhor. Nós não conseguimos ouvir a voz do Senhor. Vamos seguir para essas atitudes e tomarmos como exemplo a nossa vida de Marta e Maria. Terceiro, Marta escolheu naquele momento apenas o serviço. Maria escolheu a boa parte, estar aos pés de Jesus. Nossa escolha por estar primeiro com Jesus vai nos dar 2 ganhos. Primeiro, a melhor parte de tudo que temos e fazemos é ter Jesus. Esse é o seu primeiro ganho. Se você tem Jesus, você tem tudo. Diga para o seu irmão aí. Se você tem Jesus, você tem tudo. Glória a Jesus. Amém. Esse é o nosso ganho. Esse é o nosso ganho. Segundo, quando decidimos por Jesus, nada pode nos tirar isso. Quando Jesus vai até nós não aceitamos Jesus, é Ele que nos aceita, nós apenas devemos fazer um apelo e dizer, eu quero o Senhor na minha vida. Mas quando Ele vem até nós, e nós o aceitamos, e nós damos atenção a Ele, nós damos o primeiro lugar a Ele. Quando nós tomamos esse posicionamento, não há nada que pode nos tirar isso. Não há nada que pode nos tirar isso. Nós lemos aqui no texto, quando Marta chegou até Jesus e fez questionou a Jesus, se ele não importava o fato da irmã dele ter deixado que ela ficasse sozinha a servir e não fosse ajudar ela. A resposta de Jesus foi tremenda. Você está inquieta, você está preocupada com muitas coisas. Eu estou aqui, Marta, a melhor parte, vem para cá. Depois a gente faz o jantar, depois a gente... Primeiro vem para cá, que eu quero falar o teu coração. Eu quero ministrar na sua vida. Vem para cá, se enche de mim, ouve a minha voz. Depois você está pronta para fazer os outros afazeres, sem preocupação, sem ansiedade. Amém? Mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Querido, nada pode tirar Jesus da nossa vida. Quando priorizamos Jesus, não tem enfermidade, a morte não pode tirar você das mãos de Jesus, não pode tirar eu das mãos do Senhor Jesus. Nada pode tirar você de Jesus Cristo quando você prioriza Ele. Amém? Por quê? Porque você escolheu a boa parte. Glória a Jesus. Vamos passar para nossas considerações finais? Hoje foi rápido, hein, pastor? Hoje é rápido, hein? Até eu estou surpreso. Glória a Deus por isso. Vamos lá. Surpreendi até o louvor hoje. Vamos lá, o que nós aprendemos hoje, igreja? O que nós aprendemos hoje? Primeiro, receber Jesus é algo maravilhoso. Mas algo mais importante é se render totalmente a Ele, estando aos seus pés em total entrega. Amém? Eu aceitei Jesus como meu Salvador, mas só isso. Eu que direciono a minha vida, eu que resolvo a minha vida. Eu não aceito palpite de Jesus. Ele só serve para mim para salvação. Eu vou andar com Ele, mas ó Jesus, deixa eu fazer as minhas coisas do meu jeito. Eu não quero tomar opinião, não. Não. Aceitar Jesus, fazer morada em você com a sua casa, se render totalmente a Ele.
Tudo que eu e você fazer partir daí, Jesus tem que estar envolvido, amém? Jesus tem que ser o primeiro. A nossa adoração tem que ser o primeiro. Segunda coisa que eu aprendo, somos chamados para servir o reino de Deus. Mas Jesus se importa mais conosco do que com o nosso serviço. Isso é para nós, igreja, que já o aceitamos, que já recebemos Jesus na nossa vida e Ele veio fazer morada. Nós temos que entender algo. Eu já disse isso aqui, Jesus, Ele continua um processo de trabalhar em nós, mas Ele também faz através de nós. Fazendo através de mim e de você, levando a salvação, falando do plano eterno de Deus para a vida de todo mundo. E você começa a caminhar no reino. Eu tenho certeza que todos vocês aqui na igreja têm como contribuir com o seu serviço, colocar a mão no arado, colocar a mão na obra. Isso é gratificante. Deus se alegra muito com isso. Eu e você fomos chamados para isso no reino. Mas eu quero que eu e você saiba de uma coisa. Isso tudo não é mais precioso do que você para Jesus, amém? Jesus não valoriza coisas. Jesus valoriza pessoas. Amém? Que bom, pastor, que Deus tem prosperado. Que bom que nós temos uma igreja linda, abençoada, tudo, e vai ficar melhor ainda, como Deus tem prosperado. Mas tudo isso para Deus só tem uma importância se essas cadeiras estiver cheias, amém? Se tiver você sentado aí e Ele estiver olhando para você e falando: olha meu filho lá, olha minha filha lá, olha a adoração dele saindo dos lábios dele. Aleluia, você pode dar um glória. Aprenda isso. Coloca a tua mão no arado, querido, mas é por isso que eu e você temos que ser Marta quando servimos. Temos que estar preocupados em servir a igreja, em ajudar, em procurar o pastor, em procurar os líderes e fazer aquilo que você consegue fazer. Mas também entender que Jesus te quer para o relacionamento, Jesus te quer para a intimidade, Jesus te quer para estar com Ele. Você e eu fomos chamados para estar com Jesus. Glória a Deus. Ele ama Marta, mas Ele também ama Maria. Ele ama Marta, mas Ele também ama Maria. Ele procura pessoas cheias de devoção, cheias de paixão, cheias de amor, cheias de entrega. Isso chama a atenção dele. Glória ao nome de Jesus. Terceiro, temos a total atenção de Jesus quando priorizamos a tua presença. Pastor, tem hora parece que Jesus não me vê. Tem hora que eu te faço uma pergunta, responda para você mesmo. Quanto eu e você temos nos dado para Deus? Quanto nós temos nos relacionado com Deus? Ele só é para nós no momento de socorro? Socorro, Deus! Ou quando nós levantamos de manhã, a primeira coisa que nós fazemos é falar: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Que é a minha vida sem você. É você sair para o trabalho sabendo que Ele está com você. Quando nós priorizamos isso, Ele nos prioriza. Ele nos prioriza mais. Temos que priorizar a presença de Jesus na nossa vida. A nossa vida de cristão não resume apenas num culto de domingo. Ela não resume apenas num culto de quarta-feira. Não. A nossa vida com Jesus não resume apenas numa nação jovem, numa comunhão de homens. Ela não resume só nisso, isso é muito pouco. Jesus quer estar comigo, com você, à noite, de manhã, no café, no trabalho. Ele quer uma total entrega. Quarto, servir sempre, mas
amando e adorando a Jesus. Sirva sempre, mas com coração rendido, com coração prazeroso, com coração alegre, com coração entregue. Assim como Marta, que quando recebeu Jesus falou: essa janta, esse almoço fica para depois eu lavo os pratos, mas agora eu quero sentar ao pé dos mestres. Eu quero Jesus, eu quero ouvir os ensinamentos, eu quero ouvir a palavra, eu quero sentir o cheiro e eu quero sentir o amor dele. Amém? Amém. Eu não sei, mas eu preciso fazer só mais uma coisa. Se você entrou aqui nessa noite e você não conhece esse Jesus, ele diz para vocês que estou à porta e bato, amém? Se você abrir e deixar eu entrar, eu vou mudar a sua vida. Se você está aqui hoje e não conhece a Jesus, eu te convido a aceitá-lo, a levantar a sua mão e falar: Jesus, vem morar na minha casa. Jesus, eu te recebo como Marta e Maria, essa família que você amava. Tem alguém nessa noite que quer aceitar a Jesus, que quer entregar a sua vida a Ele, que quer ter esta caminhada de amor com Ele? Amém? Glória a Jesus. Fique de pé, vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor. Feche os teus olhos. Faça a tua oração. Reflita no que foi dito aqui, talvez. Talvez você vai dizer para você assim: Jesus está aqui, Jesus mora em mim, eu sou o templo dele. Eu tenho desfrutado tanto pouco da sua presença. Talvez nessa noite o Espírito Santo despertou você até mais momentos com Jesus, a ouvir mais a voz dele, a sair de tantas das coisas e buscar ouvir a sua voz. Talvez nessa noite o Espírito Santo falou para você que você é o que é mais importante para Ele, de que nada do que Ele te deu você vai levar, vai carregar. A única coisa que vai subir para estar com Ele é você. Então você precisa ter um encontro com Ele, você precisa ter uma vida de amor e de paixão com Ele, você precisa desejá-lo. Glória ao nome de Jesus. Senhor, a tua igreja te ama, Senhor. Desperta-nos, Senhor. Desperta-nos para uma vida de devoção. Tira o nosso foco, Senhor, das coisas do mundo. Tira o nosso foco das coisas perecíveis. Que elas possam nos servir, mas que as coisas não sejam o nosso Senhor. Que as coisas não sejam o nosso Senhor. Você é o nosso Senhor, Jesus.